Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o Bem-vindos à Sua Casa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um ambiente que eu particularmente estava muito ansiosa para falar. É um dos ambientes favoritos e é um ambiente que tem gerado muito burburinho e necessidade nessa época de isolamento para as pessoas, que é o home office. Bom, desde que começou toda essa crise do vírus e a necessidade da gente se isolar socialmente, muitas empresas acabaram disponibilizando para os seus funcionários a possibilidade do trabalho home office, né? E essa demanda acabou pegando muita gente de surpresa, porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa crise do vírus já mudou o mundo totalmente. Mesmo que o isolamento social acabe hoje, acabe agora, a gente saindo, todo o comportamento, toda a estrutura das cidades, casa, tudo mudou. Vai ser outra coisa agora. Então, assim, antes do isolamento, a gente tinha um comportamento, uma experiência com a nossa casa, que a gente costumava, né, chamar de casa-dormitório. Por quê? A gente ia para nossa casa, a gente jantava, tomava um banho e dormia. Acordava cedo, ia para o trabalho. A maior parte do nosso dia era passada no trabalho. E agora não é mais. E essa condição de home office, ela não é uma condição passageira, né? Você pode ter esse entendimento que agora que as empresas perceberam que, primeiro, o trabalho home office funciona. O trabalho home office vai agregar uma série de benefícios às empresas em questão de economia, com o transporte do funcionário, em tempo, vão começar a compreender que existe sim produtividade do funcionário em home office. Então, mesmo quando toda essa crise acabar e a gente puder voltar às ruas e à convivência normal, eu sinto que o home office vai ser uma coisa que já vinha crescendo, mas agora vai dominar geral. Então, assim, eu tô contando toda essa história para vocês pelo simples motivo que todos os meus clientes que investiram em um projeto de home office antes da quarentena vieram até mim com um feedback muito bacana, falando assim: Mari, não acredito, nossa, que bom que a gente investiu, eu tô conseguindo trabalhar de forma confortável, tudo certinho, a mesa na medida certa, a cadeira não faz mal para as minhas costas, o monitor tá na posição certa, então eu tô curtindo bastante. Em contrapartida, outros clientes que não investiram nesse planejamento, nesse projeto de home office, e eu acredito que a maior parte das pessoas esteja nesse caso, estão sentindo muita dificuldade para trabalhar, né? A cadeira não tem conforto, a altura da mesa não é boa para você passar horas e horas e horas sentado trabalhando, então isso provavelmente vai gerar dor nas costas, dor nos pulsos, no braço, porque essa questão de ergonomia, ela traz qualidade para o trabalho. Quando a gente trabalha em computador, essas coisas, e precisa ficar muitas horas sentado, todos esses tamanhos, distância, afastamento, tudo isso é muito significativo. Então, eu senti que as pessoas sentiram, né, isso agora, como não estavam preparadas, estão sentindo falta e vieram atrás de mim para contratar o serviço de um projeto de home office emergencial em suas casas. Então, hoje o tema, eu vou tentar dar algumas dicas aqui de ações que vocês podem tomar para melhorar essa condição de trabalho, porque e mesmo quando sair, eu tenho certeza que vocês vão pensar bastante em investir num projeto de home office, porque ele vai fazer toda a diferença para o trabalho de vocês. Para dar a primeira dica, até mudei um pouco a orientação aqui da minha câmera, para mostrar minha pequenina biblioteca com os meus livros, mas o que a gente tem visto, né, principalmente nos jornais, né, críticos políticos, comentaristas que estão fazendo conexão ao vivo com os jornais, eles sempre estão em seus escritórios, né, em home office, e geralmente, né, para parecer mais culto, inteligente, eles têm de pano de fundo uma biblioteca, né, seu acervo de livros. Então isso acaba trazendo esse ar mesmo de home office, né? De eu sou estudioso, eu tenho autoridade para falar sobre o assunto e tudo mais, né? A minha biblioteca, ela é pequena porque meu apartamento é pequeno.
Eu gosto bastante de livros, né? E um dia, quem sabe, eu terei a biblioteca do tamanho que eu almejo, né? Mas isso me faz pensar que, assim, muita gente que tá tendo que fazer call por conta do home office tá tendo dificuldade para esconder a bagunça que fica de pano de fundo para a câmera. Isso é sensacional. E, porque não tem um espaço dedicado ao home office, né? Então, tem até aplicativos que fazem essas videoconferências que eles possuem um recurso que embaça o fundo, né, da tela para que as pessoas não vejam, tipo, aquela cama desarrumada, aquele sofá, que pelo amor de Deus, para não ver a louça na pia, né, que você deixou de lavar porque você precisava trabalhar, então todas essas questões. Então, você, independente do tamanho do apartamento que você mora, sempre existe um cantinho que você pode fazer o seu home office, né? E o ideal é você pensar em várias questões, né? Pensar no fundo, né? Que isso vai ter, já que agora a gente cada vez mais vai entrar em contato com os colegas de trabalho e eles inevitavelmente vão ver, né, o fundo da sua casa. Então, ter um fundo bacana, seja uma biblioteca, uma parede decorada, né, uma parede até com uma cor bacana já é o suficiente. E também toda questão tipo de ergonomia, né, de como que você vai trabalhar e se comportar, porque no seu escritório, nos projetos corporativos que a gente também faz aqui no escritório, toda a parte de ergonomia é muito bem planejada, né, para que os funcionários não sobrecarreguem aí as suas costas, né, suas articulações e trabalhem com conforto, né, principalmente. Então, é possível mesmo você ter um home office na sua casa, mesmo que seu apartamento seja bem pequeno, mas tem alguns pontos importantes que você precisa observar para tornar essa experiência bastante prazerosa. Bom, então assim, muitos clientes vêm até mim com uma lista de dúvidas, né, de como montar aí o seu cantinho, o seu home office em relação às dimensões da mesa que ela precisa ter, qual a cadeira que ele precisa ter. E aqui, para tentar ajudar vocês em ações que vocês podem tomar, né, nessa época de isolamento, eu poderia passar aqui pelo menos umas 4 horas falando sobre medidas, afastamento e tudo mais. Mas eu acho que principalmente o ideal é você pegar uma cadeira confortável, né? As cadeiras com rodízio, elas são mais confortáveis para caso você vai se levantar, né, e sentar, o desgaste com o chão é menor, então, mas também você precisa escolher uma cadeira com um rodízio apropriado para o seu piso, porque não é qualquer rodízio que é indicado para qualquer piso, existe uma relaçãozinha aí que você precisa observar. Então, quando você for adquirir uma cadeira, dá uma olhada a respeito do rodízio da cadeira, se ela é indicada para o piso que você tem na sua casa, porque existe aí uma questão de conflito. A não ser também que você coloque um tapete embaixo, que serve para proteger o piso, como a gente já falou anteriormente. Mas essa questão é muito importante, porque às vezes você investe numa cadeira bacana, confortável, e ela detona seu piso, e não é essa a intenção. Outra questão é a respeito da altura da cadeira, né? Ela precisa garantir que os seus pés, as plantas do pés, fiquem chapadas no piso e que o seu joelho em relação à cadeira, ele fique a 90 graus com a sua coxa, fique a 90 graus em relação ao restante da perna, né? Então, essa é a maneira mais correta e confortável de sentar por várias horas de trabalho. Outra coisa com relação ao teclado, você precisa garantir que a sua mesa ela seja larga o suficiente para você apoiar o seu antebraço inteiro na bancada e garantir um afastamento do teclado suficiente para que seus antebraços fiquem apoiados completamente na bancada e você consiga digitar com esse afastamento, porque se você une os braços aqui no seu tronco e digita assim, isso vai te causar uma lesão aí no braço, no final do dia você vai sentir essa dor, né? Outra questão importante é a respeito da altura do monitor, né? O ideal é que o centro do seu monitor, independente do tamanho que ele tenha, é que ele fique numa altura, que o seu olho, a projeção do seu olho fique na altura equiparada com o centro do seu monitor, né? Então, tipo, não adianta você trabalhar num notebook e você apoia ele e você tá lá digitando com o antebraço posicionado de forma correta, mas você tá olhando assim pro monitor. Isso vai te causar uma dor aqui no pescoço, né? Provavelmente uma lesão e vai ter um desgaste. No outro dia você já não vai render tão bem no trabalho. Então, o ideal é comprar um suporte, se você tem um
um notebook, você comprar um suporte que você leve a tela do monitor do seu notebook para que ela fique no alinhamento dos seus olhos, né? E você não precise ficar forçando o seu pescoço para olhar o monitor. E aí, naturalmente, como ele vai estar no suporte, você vai ter que investir em um mouse e um teclado à parte, né? Para conseguir trabalhar aí com mais produtividade. Só que esse investimento vai te trazer saúde, e saúde é muito importante, né? E ela vale qualquer investimento. Outra coisa importante, né, que eu acho que não é só importante pro home office, é importante para todos os ambientes, é a iluminação, né? Se você não tiver uma qualidade da iluminação, você vai ter uma área de trabalho prejudicada. Então, geralmente, se você não tem como investir numa iluminação no teto, né, essa iluminação primária, você pode fazer um investimento numa iluminação secundária através de um abajur ou uma luminária de bancada, né, de apoio, que ela faça o foco ali para você fazer anotações, ler alguns relatórios que seja enviado. Então, assim, a qualidade de iluminação para o trabalho ela é essencial, né? Lembrando, a gente já falou sobre temperaturas das luzes, né? Que para o home office o ideal é a luz branca fria, né? Porque ela é uma luz de precisão. E em contrapartida, a luz branca quente, ela vai te trazer uma calmaria, você vai ficar calminho e o ideal é que você não durma durante o trabalho. Então, invista aí numa luz branca fria para você manter a atenção, manter o foco e a produtividade, ok? Bom, galera, é isso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a repensar aí de forma emergencial o home office de vocês, mas existem inúmeras possibilidades de projeto para home office que precisam ser estudadas caso a caso, né? Essas dicas aqui que eu acabei dando são dicas genéricas que você pode aplicar em qualquer situação, mas o importante mesmo é você ter esses conceitos de conforto e ergonomia, que são os principais conceitos para você ter aí um home office não só bonito e elegante, mas principalmente funcional e confortável, né? E pensar agora daqui para frente em investir em um projeto aí na sua casa, de um lugarzinho, porque se a sua demanda, né, se o seu trabalho permite que você trabalhe de home office, provavelmente isso não vai acabar já no isolamento. Você vai seguir com esse propósito, essa ideia, muito provavelmente até depois do isolamento. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Mandem sugestões, mandem dúvidas. Eu quero ter agora feedback aí de vocês com relação ao que a gente já vem divulgando até agora. Então curtam, compartilhem com o coleguinha, não deixa de compartilhar. E eu encontro vocês no próximo ambiente. Muito obrigada e um forte abraço!